o congresso, né? Valeu a pena, né? Eu acho que foi uma coisa boa. Eu acho que deu muita informação para você escrever seu TCC, né? Bastante. Foi bem interessante mesmo. Que bom que eu me lembrei de indicar vocês, de convidar vocês. Ainda bem mesmo que a senhora lembrou. Porque eu abri minha mente muito para outras coisas, assim, para necessidade. Porque, como eu perguntei para a senhora, né, no início, professora, a senhora acha que é um assunto desgastado e tal? Mas eu vi que não, e que tem muita coisa para falar ainda, é bem interessante. Uhum. Olá, Christian. Tudo bom? Tudo, Christian. E aí, eu estava falando com Ingrid sobre o congresso que eu indiquei para vocês fazerem. Você acha que valeu a pena? Nossa, valeu muito. Você estava bem perdido assim, sobre o que é que eu queria fazer, o que é que eu vou tentar escrever. E aí, depois das falas das pessoas, assim, eu consegui ter uma luzinha, assim. Lógico que eu ainda falta ler bastante coisa ainda, professora, mas já tem uma ideia já maior, assim, já cresceu, já ajudou a desenvolver a ideia que eu estava tendo na minha cabeça, né? Ótimo. Aí, como eu te falei, como a gente estava conversando, a minha ideia inicial seria falar sobre o foco nos casais homoafetivos, mas, na verdade, eu acho que o foco, na verdade, de todo mundo deveria ser encontrar um lar para uma criança, sabe? Que uma criança que está em situação de institucionalização. E aí eu acho que, na verdade, o meu foco vai ser esse, assim, na verdade, focar na criança que está institucionalizada e o que é que a lei o que é que a lei tem feito para encontrar uma família para essas crianças, sabe? Eu acho que é mais importante do que pensar. Acho que seria de mais importância social, na verdade, do que pensar de outra maneira. Sabe? É meio próxima ao de Ingrid, né? Você tem que colocar vieses diferentes, né? Mentira. Ingrid, me fala aí o que é que tu tá pensando fazer. Eu ia falar isso agorinha, que é o que Ingrid vai falar. Não, Cristian, assim não vale, não. Me conta aí tua ideia, Ingrid, pra eu saber assim. Peraí, deixa eu botar um boné que eu vou ligar minha câmera, porque meu cabelo tá... Vocês nunca gostam de aparecer, só aparecem bonitos, né? Tudo pintado. Olha a Ana Carla aí, toda pintada, né? Toda chique. A gente aparece do jeito que tem que aparecer mesmo, né? Toda assim mesmo. Professor, isso daí foi antes da pandemia, né? Porque agora é só misericórdia. Okay. Mas eu acho que seria interessante Christian e Ingrid conversarem, tá certo? Para tomarem rumos diferentes dentro do mesmo conteúdo, né? Porque vocês querem essa lei, né? Trabalhar a questão da lei. Inclusive, eu dei para vocês o site de lá, da ANGAAD, que vocês têm vários trabalhos publicados lá. Uhum. Certo? Tem bastante material lá. Tem muito material. O que eu tô fazendo, eu li alguns textos sobre adoção. Está muito baixo, eu acho que você está longe do microfone. Tá escutando agora melhor? Estou escutando. Uhum. O que eu fiz foi ler alguns textos sobre adoção, assim, eu pesquisei sobre o SNA, como é o Sistema Nacional de Adoção, como é que faz para fazer o cadastro, e estou lendo agora o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu quero ver a forma como é a adoção pelo estatuto e como é pela lei de adoção, entendeu? Para entender a diferença, assim, qual que é usado, como é que... Enfim, eu tô descobrindo ainda, professora. Eu não comecei realmente... eu comecei a pesquisar agora com a nossa disciplina, assim. Eu não tinha nada preparado, ainda não tinha estudado nada, era só uma vontade, um desejo. Estou começando a pesquisar tudo agora, na verdade. Por isso mesmo que eu estou muito preocupada com quem ainda não se definiu, entendeu? Porque temos pouquíssimo tempo para isso, né, pessoal? A gente vai terminar isso, tem que terminar isso antes do dia 11 de junho. Então, no dia 11 de junho, vocês precisam entregar esse pré-projeto. Então, veja que temos pouquíssimo tempo, não é? Tem gente que já está fazendo até a metodologia, mas quem está para definir ainda tem que correr contra o tempo mesmo, certo? E uma das coisas, assim, por exemplo,
amanhã é sexta de tarde. Amanhã teremos uma aula de complementação de carga horária. Não é? Vocês viram que eu coloquei lá no WhatsApp, né, que a gente vai ter de 3 até 6 horas, me parece que é isso, é de 3 às 6, uma aula para poder complementar a carga horária e, principalmente, para poder orientar vocês, né? Porque a minha preocupação é essa, né? De vocês saírem dessa disciplina com essa orientação, tá? Com o trabalho delineado, né? Tudo organizadinho, porque quando vocês chegarem no período, vocês já terem uma ideia, né? Então, vejam, amanhã é dia 29, não é isso? 29/5. A gente mudou tanto isso que terminou eu mudando aqui na tabela de aulas extras. E aí a gente também pode, por exemplo, ter chamada de vídeo, né? Tem algumas pessoas que eu estou fazendo chamada de vídeo com as pessoas que estão atrasadas. Ontem mesmo eu encontrei com, eu acho que é da turma de vocês, da noite, Gabriela, e me encontrei já tarde, acho que às 10 horas a gente tentou conseguir o Google Meet, que o Google Meet está de graça agora, né? Pessoal, alguém tem um ventilador, tá fazendo barulho aí no áudio. Não sei. Eu acho que é o meu. É o meu, tá, peraí. beleza. Viu? Então, vocês estão me ouvindo? Sim, Tá dando para me ouvir, né? Então, veja só. A gente pode também tentar essas estratégias, porque a gente vai ter amanhã de tarde, que eu não sei se vai ser suficiente para a gente fazer essas orientações, tá? Eu quero saber daqui de vocês, eu até quero copiar isso, tá? Amanhã à tarde, quem daqui está disponível para orientação? Amanhã à tarde. Professora, se a senhora for até às 6, eu estou disponível a partir das 6. Entre 5 horas acho que eu não consigo, mas 6 horas eu já estou. À tarde mesmo, tarde de 2 às 4 é mais complicado para mim. Até às 5, mais 6 eu já estou disponível. Inclusive, eu gostaria muito de falar com a senhora para ver sobre a minha introdução, para ver o que a senhora corrigiu e já organizar. Eu estou correndo porque eu estou... E esse final de semana, vocês dois que participaram do congresso, Christian e Ingrid, não é? Foi manhã, tarde e noite, foi uma maratona, não é? Eu fiquei de sábado até segunda, vocês não fizeram os cursos da workshop da segunda, porque não teve vaga, né? Quando vocês se inscreveram. Isso. Mas eu assisti às palestras do CNJ, que o CNJ organizou, do Dia Nacional da Adoção. Pronto, foi. Sim, você assistiu, né? Fora isso. Então, veja, só esse período eu fiquei sem poder orientar nada, certo? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu não tive tempo, vocês viram a maratona que foi, não tive tempo de orientar, de olhar os e-mails. Aí comecei na segunda, na terça, tem outras turmas, tem a turma da manhã, tem a turma de computação e contábeis que estão fazendo o projeto. Então, veja, eu estou realmente querendo, eu não tive tempo de ver o de vocês, coloquei até os nomes aqui para ver. Hoje à tarde eu já tive aula extra com o pessoal de computação, até 6h10 mais ou menos, tá certo? E eu janto também, né? Eu também tenho outras necessidades, tá certo, pessoal? Então, eu tive que 6h10 correr, por isso que eu entrei quase agora, né? De 7 horas. E nesse intervalo eu vou atendendo. Vocês não imaginam que loucura está sendo minha vida. Nesses intervalos eu também estou atendendo as pessoas por e-mail, pelo WhatsApp. Ontem, como eu falei para vocês, Gabriela, a gente tentou pelo Google Meet e conseguimos, ainda bem. Não é? Ontem, Gabriele, que é da manhã,
de manhã, aliás, foi de noite isso, a gente conseguiu pela chamada de vídeo. Eu acho que eu ainda falei contigo por chamada de vídeo, não foi, Ingrid? Um tempo desse, não foi? Falou sim. Então, veja, é muita coisa. Então, eu realmente estou em falta, mas em função dessa demanda grande que está havendo, tá certo? Aí, veja, à medida que eu vou entrando, as pessoas vão falando comigo, entrando no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Enfim, então, eu estou querendo saber, vou fazer uma lista aqui para amanhã começar a orientar vocês. E quem não conseguir falar comigo amanhã à tarde, eu acho que a gente vai pegar outras, tem que ter outras alternativas, tá certo? Pronto, amanhã à tarde eu vou ter aula com vocês de complementação. No sábado à tarde é com o pessoal de computação e contábeis. E aí eu teria o sábado de manhã, mas quem realmente não conseguir, a gente pode dar um jeito de no sábado de manhã, parece que vocês têm uma disciplina. A oficina da OAB. Oficina da OAB, todo sábado de manhã. Pois é, mas no sábado agora vai ter. Mas é opcional, não é Obrigada, não é obrigatório para os alunos do 8º período. Então, veja, como a gente está muito em cima, talvez fosse o caso de eu marcar com vocês encontros no Google Meet. Agora, eu vou tentar entrar de novo, porque ontem fui eu e ela na tentativa e erro, eu e Gabriela, porque como eu não tenho muita experiência com tecnologia, a gente vai tentando e acertando e errando. E se vocês me perguntarem como é que eu consigo entrar, eu não sei. Diga, Ana. Professora, sim, sobre a introdução, que eu mandei para o seu e-mail ontem, a senhora vai responder ou é para a gente aguardar para realmente falar com a senhora? Hoje eu vou orientar algumas pessoas, tá certo? Amanhã vou orientar outras e eu queria exatamente combinar com vocês para no sábado de manhã orientar outras pessoas, porque eu acho que só funciona quando a gente marca uma ordem, uma ordem de orientações, tá certo? De tanto a tanto, por exemplo, de 7 às 7h30 ou até 7h20, que nunca dá 20 minutos quando a gente define, certo? Dá muito mais. Então, aí eu vou fazer uma relação de pessoas pela ordem e pelo tempo, e eu vou orientar em cima do que vocês me mandaram, tá certo? Pronto, tá certo. Hoje, eu já vou organizar isso. Então, por exemplo, hoje, aliás, hoje eu poderia orientar Ingrid e Christian, Ayrton. Como é que você desenvolveu alguma coisa, Ayrton? Ayrton? E aí eu tô Calma que eu tô aqui, professora, que só que eu fui tirar do mudo. É o seguinte, eu falei com a senhora, né, eu dei aquela adiantada, mas aí ainda não adianta a senhora marcar nada comigo agora, porque eu tô começando a introdução, né, porque a gente colocou a aula acho que na quinta-feira, não, na sexta-feira, aí eu li, dei uma começada, mas só dei uma começada mesmo na introdução, ainda tô no meio, então não adianta agora, né, porque graças a Deus o termo do problema a gente já conseguiu, agora é só a questão da introdução, que eu ainda não tô, acho que a pessoa, eu não tenho terminado ela toda para lhe mandar, aí vai atrapalhar outra pessoa, se outra pessoa puder ir, é melhor. Então você tem que correr contra o tempo, viu, Ayrton? Se quiser, eu posso. A gente tá muito Eu também, professora. Cecília hoje, né? E aí, veja, de 8h20 eu tenho outra aula, né? Então, acho que caberia mais, talvez, mais duas pessoas. Eu, Juliana. Gracileide. Eu quero, assim, as pessoas que estão mais sem uma definição. Cíntia está por aí. Cíntia,
você não falou comigo ainda, foi Cíntia, não, me lembra. Ainda não falei com a senhora, Então, professora, pronto, mas eu vou te enviei. colocar hoje, certo? Mas a senhora já me deu um retorno, né? Minha introdução está completa e eu estou desenvolvendo só os objetivos e fundamentação. Certo. Agora, amanhã à tarde, quem é que pode? Vamos lá. Eu posso, professora. Eduardo, Eduardo. Eu posso também amanhã à tarde. Ana Carla. Isso. Amanhã eu estou de plantão, Aí eu professor. vou Eu posso no colocar- sábado. Oi? Amanhã eu estou de plantão. Eu posso no sábado de manhã. Quem? Graça Leide? Isso. Não, mas aí, hoje eu não vou te orientar, Graça Leide. Ah, vai hoje, então tá. Eu te Professora? coloquei. Ingrid, Quem só um pediu foi minuto. Juliana, eu acho, viu? Que Juliana que pediu para ser orientada hoje. Sim, Foi. Ah, tá. Então, Que amanhã tá bem complicado pra mim. então eu do vou. estágio. Veja. Eu posso trocar com Juliana, professora. Amanhã de tarde eu estou tranquila. Quem? fecha a janela. Cecília? Cecília, isso. Pronto. Então, vou te colocar, Cecília, amanhã à tarde. E Juliana. Juliana, tu não definisse nada ainda. A gente teve uma conversa no qual eu não tinha definido nada, mas eu botei um tema, os objetivos, geral e específico. Aí é isso que eu quero ver com a senhora para dar início à Pronto. introdução. Então, veja, para a gente ser rápida e conseguir orientar Ingrid, Christian, Juliana, Gracileide e Cíntia, hoje, amanhã à tarde. Amanhã à tarde seria Eduardo, não é isso, Eduardo? Posso sim, professora. Ana Carla, Cecília, quem Isso. mais? E o Tavan? Eu posso amanhã à tarde. Quem mais está precisando, assim, está mais atrasado para definir as coisas? Fernando? Amanhã a gente vai ter... Professora, amanhã eu não posso não, por causa do trabalho. Certo, então eu vou te colocar no sábado, então, né? Tá certo. Agora no sábado, que horas, professora? De manhã. Porque de tarde eu tenho uma aula a tarde todinha, eu vou dar aula para o pessoal de computação e contábeis. Certo. Aí, a partir das 9 horas no sábado, tá certo? Deixa eu ver. Quem foi? Certo, Fernando. Fernando, sim. Fernando. Quem mais amanhã de tarde? Amanhã de tarde começa às 15, viu? Eduardo. Certo. Professora, eu poderia ficar como um dos últimos amanhã à tarde? Pode. Então, Ana Carla, você fica de 15 horas, tá? Pronto. Eu vou só colocar o início e depois eu vou colocando os intervalos no WhatsApp, tá certo? Tá Tem bom. mais? Tá bom, tá Tá certo. faltando mais aqui dessa turma. João não se Ana pode- Caroline, professora. Oi? Ana Caroline. Ana Caroline. Amanhã à tarde. Amanhã também. Uhum. Ana Caroline. Veja, se der para eu adiantar depois das 10 horas da noite, alguns eu já adianto e vou fazendo os conceitos. Hoje, professora, ou amanhã? Não, amanhã à tarde. Aí depois eu te digo qual é o horário que você vai entrar, tá? Ah, ok. Nilbert. Só um minutinho, deixa eu fechar isso aqui, porque senão vai estar chovendo. Pronto, Nilbert. Nilbert. Oi, Nilbert, tá me ouvindo, Nilbert? Oi. João, eu vou te colocar no sábado de manhã, viu, João? Ok, tranquilo. Agora, depois eu coloco lá no grupo os horários, tá? Sem problema. Já vai começar sábado de 9 horas e amanhã à tarde de 15 horas.
Tá faltando Professora, eu mais estou ouvindo, é alguém? porque eu desligo o meu áudio. Oi? Eu estava ouvindo, sendo que eu queria responder pelo chat, é porque eu desligo o meu áudio por conta do barulho aqui. Tem Sim, uns mas aí cachorros, umas pode ligar máquinas. agora para falar comigo. Pode ligar. Então, Tá veja, certo. Nilbert, no caso, eu vou te colocar amanhã à tarde, viu? Você pode, Tá certo. Nilbert? Posso, amanhã à tarde. Pronto. Tem mais alguém aqui que tá faltando ser incluído aqui? Deixa eu ver. Professora aqui não, mas assim, tem Gustavo e Túlio, que os meninos não estão na aula. Gustavo, ele foi resolver alguma coisa, mas só se eles falarem com a senhora no WhatsApp, né? Pra senhora encaixar amanhã ou sábado, né? Isso. Pronto. Gustavo e Túlio, é? Túlio, inclusive, ainda não conversou comigo, né? Aliás, eu acho que a gente falou rapidamente, eu acho que pelo WhatsApp não foi nem essa questão foi muito rápido, não deu para desenvolver muita coisa, não. Então, mas talvez Túlio entre ainda, né? Quem sabe? Certo? Eu perguntei ele agora no WhatsApp para ver se ele vai entrar. Qualquer coisa eu lhe aviso. Pergunta? Tá bom. Túlio, né? Gustavo Túlio, aqui. Túlio. Gustavo Balbino, é? Porque são dois Gustavos. Balbino. Não. Balbino. Não, eu tô falando do Gustavo Patriota. Ah, tá. Tá bom. Mas são dois, né? São dois. Gustavo Patriota não pôde, Ana? Ele foi resolver alguma coisa com a avó. E o Balbino? Tem notícia? Eu não sei, não. Hein, Eduardo? Professora, ele tá sem o Zoom. Ele excluiu do celular. Eu acho que é por isso que ele não tá entrando. Mas eu perguntei ele agora também no WhatsApp. Quem? O Balbino? Balbino, isso. Como é que ele tá assistindo aula, hein? Ele tá vendo pelo YouTube, ele não tá acompanhando nenhum online. Ah, meu Deus. Porque essas aulas interativas é outra coisa do que você ficar só assistindo, não acha? Verdade, verdade, tem que ter. Que excluiu. Veja, todas as aulas, porque isso não é EAD, é diferente, isso é um ensino remoto que a gente interage, né? EAD é que tem a gravação, esse ensino remoto a gente interage e deixa lá, é diferente. Bom, então, sabendo disso, deixa eu ver as pessoas que estão aí, porque eu já anotei aqui, porque aí hoje eu só vou orientar, conversar com Ingrid, Christian, Juliana, Gracilene e Cíntia, não é isso? Túlio disse que vai entrar agora, eu falei com ele no WhatsApp. Pronto, porque aí eu quero ver se onde é que Túlio vai ficar. Eu acho que Túlio, sábado. tá ouvindo? Ele entrou agora. Ah, sim. Túlio? Oi, Túlio. Túlio, abre teu microfone. Tá ouvindo a gente, Túlio? Ele tá com o microfone fechado? Boa noite. Boa noite. Bom, então é isso, pessoal. Vocês já sabem, tá certo? E aí, já tem essas orientações. Eu vou deixar lá no WhatsApp os horários de todos, não é? Eu acho que tem mais alguém aí, não, né? Fernando, Júlio, Túlio tá aí. Ana, Eu cheguei agora, professora. Pronto, aí você vai para sábado de manhã ser orientado, viu, Túlio? Certo. Qual horário, sabe dizer? Não, eu vou deixar no grupo do WhatsApp, certo? Eu estou fazendo isso agora, aí eu vou deixar no grupo do WhatsApp, tá? Professora, Oi. o Washington pediu para a senhora colocar ele no sábado pela manhã. O Washington, né? Certo. Ok. Mais alguém está entrando aí? Quem é que está entrando? Dirley. Vou colocar Dirley também no... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou colocar Dirley também no sábado.
E eu não posso... Gustavo Balbino ficou no sábado também, professora? Oi? Pra eu passar isso pra ele. Gustavo Balbino? Agora, como é que ele vai ser orientado se ele está sem usar o Zoom? Ele vai ter que instalar de novo, né? É verdade, tá bom. Então, Gustavo vai ficar no... Ele não tá nem no grupo do WhatsApp, não? Não tá, Tá, não. no grupo ele tá sim, tá sim. Eu acho que tá, não? Tá sim, tá no grupo. Do WhatsApp ele tá. Pronto, diz a ele, Eduardo, que ele ficou na sexta-feira de tarde, viu? Tá bom, eu aviso. Eu vou colocar esses horários ainda, porque eu tenho que distribuir esses horários. Vamos ver como é que faz, porque sexta-feira tem muita gente. Ok, pessoal? Então, se vocês quiserem assistir as orientações, tudo bem, fiquem à vontade. Se não, a gente se encontra amanhã, tá? Tá bom, então, professora. Obrigada. Às vezes, assistindo, às vezes lança algumas luzes, né, para vocês orientar-se, certo? Então, vamos lá. Ô, professora, Oi. aí hoje a senhora vai orientar individual, e vai chamando lá no grupo? Exato. Aqui no grupo, né? Eu vou chamando. Ok, tá bom. Certo? E a gente vai compartilhando o que vocês mandaram para mim. Ingrid, você mandou para mim no e-mail, né? Eu vou pegar agora, tá? Isso, certo. Porque a gente compartilha aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, que eu tô indo para o meu e-mail, tá? Oi, Ingrid. Oi, Ingrid, Christian. Oi? do que tu escutou eu falando, quais são os pontos que são iguais ao que tu tá pensando em escrever também? Acho que todos. Fiquei preocupado Acho com que é a isso base. agora, hein? Se tu quiser ficar para minha orientação, tu pode ouvir o que a professora vai me falar, porque tu pode ter ideia do que eu vou ficar online. falar. Pronto. Eu vou ficar online. Fica também na hora do meu, porque aí a gente já vê mais ou Pode menos ser. o que é que os dois vão ficar fazendo pra gente ir por caminhos diferentes, né? Christian, uma pergunta que tu fez lá na hora, no chat, eu salvei a pergunta, porque ela é minha problemática. Qual? O meu problema, o que eu enviei para a professora, foi mais ou menos o que tu perguntou. Sobre que a a lei lei de 2017. Exatamente, tu vai ver aí. Aí eu ia até te pedir, perguntar se eles te mandaram algum material, porque eles falaram que iam responder de forma individual depois as perguntas. Não, mas já na fala dele, ele já trouxe umas mudanças assim, sabe? Tipo, desde da operacionalização de todo o esquema de adoção. Foi também, a principal alteração foi que reduziu para 18 meses o período que a criança deve ficar no acolhimento, tá ligado? Essa tipo, foi que antes era 20 meses, se eu não me engano, aí passou para 18 meses. Acho que a professora deve se lembrar desse momento. Não, sim, foi. E aí, entre outras mudanças também. Aí ele foi falando, aí eu peguei e excluí a pergunta, porque a fala dele já foi logo respondendo o que eu tinha perguntado, entendeu? Pronto. Vou compartilhar agora. Eu vou pro quarto, viu? Para a gente trabalhar isso. Vocês vão me dizer se conseguiram compartilhar, viu? Acho que é a minha internet. Pronto. Chegou. Vocês estão conseguindo? Sim. Sim. Estou vendo. Está aparecendo? Estou vendo. Eu não escrevi nesse modelo, não, professora. Ainda não coloquei na forma de trabalho mesmo ainda. Mas você vai ver. Veja, o que vocês forem fazendo, vocês vão colocar naquele formato que eu não mandei um monte de material para vocês no WhatsApp. Sim. Não foi? Com relação às regras da ABNT, já vão colocando naquele formato ali, sem perder tempo, tá? A capa, a folha de rosto, o sumário, né? O layout, o tipo de letra, tá? Já vai colocando aquilo ali, certo? Então, professora, eu só não vi no material que a senhora disponibilizou o modelo de cronograma que a senhora disse que ia dar também para a gente. Eu não coloquei, não?
Não tô Então, tendo deixa eu visto, pelo anotar isso menos. aqui para colocar, porque É. eu pensei que eu tivesse disponibilizado isso lá. Né? É bem simples, na verdade. É no formato tabela, né? Que geralmente é o pessoal que faz, né, professora? Não sei se existem outros formatos, mas eu sempre vejo uma tabela, do lado tem... E em cima tem os meses, e do lado tem as atividades, aí você vai marcando Isso. no xizinho, assim, no mês que você pretende realizar determinada atividade. É exatamente isso, certo? Então, eu já anotei aqui, tá? Então, veja, aqui, isso aqui corresponderia, essa primeira, isso serve para todo mundo que está me ouvindo, viu? Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo aí, porque eu estou com a tela do Zoom assim, minimizada e está aparecendo, compartilhando isso, né? O trabalho de Ingrid. Aí, veja, isso aqui corresponderia o quê? A capa. Essa outra aqui, a folha de rosto, tá? Essa capa, Ingrid, tu colocas aqui o curso, certo? Tá faltando. Certo. Ok? É tudo maiúsculo, né? Você vai colocar aqui o curso. Vou deixar assim, tá? Para você lembrar, curso de Direito. Ok? Não se coloca teu nome aqui. Você vai ver lá na capa, você tem que colocar aqui, tá? Aqui você, no centro, né, Direito à Convivência Familiar e Comunitária, modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Era isso que você tinha falado para mim no começo? Foi isso mesmo? Não era a comparação antes e depois da lei? A gente definiu esse tema na última vez que nós conversamos, na última aula, inclusive. Foi? Direito à convivência familiar. Porque você quer exatamente fazer essa comparação, não foi? A ideia era essa. Direito à convivência familiar e comunitária, modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu ainda trabalharia mais um pouco nesse tema. Vou botar de vermelho, tá? Aqui, tudo bem. É o pré-projeto de trabalho de conclusão de curso, não é? Apresentado, aí vai colocar aqui, ó, apresentado a professora fulana de tal, Eneria Albuquerque. Certo? Aí, do 8º período do curso de Direito da Faculdade Nova Roma, como requisito da P2, né? Aí, Recife, de novo aqui, ok? Falta o sumário antes da introdução. Não. Posso pegar isso? Viu, Ingrid? Estou vendo, professora. Certo? Antes da introdução, vai colocar o sumário, tá? Certo. Veja o layout do trabalho. Isso aqui é tudo maiúsculo, eu estou já detalhando as coisas, é tudo a letra 12, não é porque é o título maior que o tamanho da letra é diferente, não, certo? E aí vem o contexto, para quem não fez ainda, para quem ainda está, por exemplo, Juliana, eu acho que ainda não tinha conversado detalhes comigo, né, Juliana? Exatamente. Eu não sei se faltam tem mais os detalhes. Oi? Tá faltando a gente acertar os detalhes. Pois é, então. Mas já vai vendo aqui que isso já é orientação para você. Tá ótimo. Tá certo? Então, veja. Antes da introdução é uma folha, né? Uma folha à parte, antes é o sumário. Aí vem a introdução. Na introdução, tem que colocar o contexto do seu tema, né? Falar um pouco de forma, né? Falar de forma breve o seu tema e sempre com a preocupação de relacionar
um parágrafo ao outro, certo? Como Ingrid fez aqui, diante do contexto, quer dizer, esse contexto que ela colocou aqui em cima, levanta-se o seguinte problema: como a lei tal tornou mais célere a inclusão da criança e do adolescente na família. Que família? No seio familiar, tem que especificar isso, viu, Ingrid? Que família? A família substituta, porque pelo que eu estou vendo aí, é a família substituta, né? Não é a reintegração familiar na família original, né? Na família de origem, né? Na verdade, professora, eu não tinha pensado nisso. Eu pensei em falar das 3. Mas aí eu posso especificar assim. Veja aí, viu? Eu acho que você seria bom dar um recorte, né? Você pode falar da questão ou da reintegração familiar. Essa lei trata das duas coisas. Dos dois. Porque é um processo, na verdade, as alterações foram para o processo de adoção e do prazo de institucionalização da criança. Porque, assim, a primeira fase é família, né? Reintegração extensa e substituta. Aí eu não tinha especificado, pensei em falar das 3. Não sei. Eu acho que você poderia dar um recorte nisso. Certo? Como é que a lei trata essa questão da família substituta? Veja, me veio uma ideia agora, porque vocês dois parecem que estão na confluência, né? Christian e você, né? Christian ficou tão entusiasmado com as falas do povo lá no Congresso, que agora ele já mudou, né? Então, veja só, eu acho que talvez fosse o caso de um falar sobre a reinserção familiar e o outro falar sobre a questão da adoção. Não sei, é uma sugestão, tá? É para vocês pensarem. O que é que vocês acham? Depois vocês pensam aí. Ok? Por isso que é bom dar um recorte para especificar isso aqui, ó. Vou botar de vermelho, tá? Posso fazer uma perguntinha rapidinho, professora? Oi, tá tão baixo, Christian. Fala mais alto. Posso te fazer uma pergunta rapidinho? Vá, diga. Você lembra aquele primeiro momento que a gente estava conversando, que eu queria ver se o reconhecimento de outras configurações familiares se causar algum impacto nos números de adoção no Brasil nos últimos anos? Talvez... Isso é interessante, porque realmente, veja, outras configurações familiares, principalmente com o pessoal da configuração familiar, né, homoafetiva, eles são mais abertos para o perfil adoções necessárias, né? De crianças que são as crianças e adolescentes que estão lá no abrigo. Ontem até eu vi, porque essa semana toda foi sobre adoção, né? Ontem, rapidamente, eu olhei em Fátima Bernardes, o doutor Ibirê, aquele juiz de Jundiaí, né? Muito bom, por sinal. Se lembra dele, né? Ele estava falando sobre essa questão e aí foi levado também para o programa de Fátima Bernardes um rapaz que adotou uma criança, eu acho que tipo no início da adolescência, parece que tinha 13 anos. Estava no estágio de convivência, né? Eu acho que foi até da comarca, talvez tenha sido, porque eu já peguei na metade da comarca de Dr. Ibirê, não sei, certo? Mas aí, veja, são pessoas que, pelo fato de, por exemplo, já enfrentarem preconceitos, certo? Por conta da sua condição, são muito mais abertas, sem preconceito, de pegar criança, fazer adoção interracial, fazer adoção de crianças com problemas de saúde, não é? Adoção de grupos de irmãos, crianças maiores. Então, se bem que as crianças maiores estão sendo muito mais adotadas agora do que há muitos anos atrás,
em função do trabalho dos grupos, não resta a menor dúvida. Isso, inclusive, está sendo muito valorizado em todas quer dizer, em quase todas as comarcas, tá certo? Isso está na lei, que uma das coisas é que os pretendentes precisam participar das reuniões de preparação, né, dos grupos, preparação para a adoção. Então, eu acho que isso que você falou agora é interessante, entendeu? Ver como é qual foi o impacto que causou essa abertura, não é, de configurações familiares diferentes, terem mais disponibilidade de adotar crianças cujo perfil condiz com o que tem lá no abrigo, nas instituições, melhor dizendo. Certo? Você que sabe. Você que vai pensar nisso. Tá. Ó, eu troquei a minha orientação de hoje com a Ana Carolina, tá? Aí você me colocar ou amanhã ou sábado, qualquer dia eu estou disponível para eu poder repensar essa... Porque eu acho que você está pensando em muita coisa e aí tá difícil de definir, realmente. Então, tudo bem. Tu vais para onde? Ou sexta ou sábado, depois você vê qual é o melhor horário. Eu tô livre os 2 dias, tô em casa. Ana Carolina, Ana Carolina. Pronto, então vou te botar na sexta mesmo. Ela tá bem. na sexta, né? Uhum, agora escreve perfeito. alguma coisa sobre isso, Christian. Tá, eu vou trabalhar nisso hoje à noite e amanhã também eu te envio por e-mail pra gente conversar na nossa live amanhã. Ah, tá certo. Porque aí, mas eu vou ficar aqui online assistindo ainda essas pronto, orientações pode, daqui. porque isso vai abrindo a cabeça, não é, para você se definir melhor, né? Porque Tá, ok. tem muita coisa, e principalmente agora, depois que você participou do congresso, tem muitas informações, tá? Então, Sim, realmente, sim. fica meio difícil de... Então, você também, viu, Ingrid? Você tem que se definir com relação a isso aqui, ó. Qual é o grupo familiar que você quer? É o grupo da família de origem, a família biológica, né, a de origem, ou a família substituta, que é a família adotiva. Eu acho que essa coisa de se tornar célere a inclusão de crianças e adolescentes na família, porque na família adotiva, às vezes demora muito mais do que uma reinserção familiar. É verdade. Então, talvez eu focaria na questão da família substituta. Ok. Anota aí. Eu deixei de vermelho Tô aqui. anotando. Sinalizar aí, tá? Certo. Você fala da Constituição brasileira, né? Essa é a Constituição de 88, é isso, é? Isso. Constituição. Tudo que se refere à lei, você vai botar a Constituição brasileira, né? Isso aqui é que não precisa. A Constituição Federal, né? Me chama, né? CF, né? Parece. Isso. A Constituição brasileira dispõe do artigo tal que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar a criança e ao adolescente de forma prioritária a convivência familiar e comunitária, a materialização. Aí você está contextualizando o tema, né? No entanto, a realidade da introdução dos menores, né, no seio da família não tem sido fácil, vírgula. Tanto, isso aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada depois, tá? Eu estou interessada em ver o problema, como a gente viu agora, né? Então, você quer o quê? Você quer, como a lei tal, né, 3.509, 2017, essa foi a última, foi? Foi. Agora, e aquele provimento 36 que eu mandei para você? Ela, na verdade, professora, o provimento 36, ele trata mais sobre os tribunais, sobre as varas, na verdade. É sobre como as varas devem proceder, a abertura de varas específicas para criança e adolescente, em alguns municípios. Ele dá um tempo, né? Ele não dá um tempo, né? Eu não vi, eu li, eu não estou me lembrando agora, mas eu acho que os prazos que eles davam era para, tipo, 30 dias para atualização do cadastro,
Eu acho que eram esses tipos de prazo, entendeu? E não prazo processual. Eu reli ele, na verdade, eu não vi nenhum prazo processual, não. Mas eu vou ler ele de novo, só para ter certeza. Certo. Ok. E quem dá essa definição, porque essa celeridade depende desses prazos, não é? Claro, não é? Uhum. O grande problema é aquilo que a gente viu nas discussões, sempre vê, é que a questão das varas que não são específicas, temos 16 varas aqui em Pernambuco, especialistas, né, na infância e na juventude, tá certo? Na criança e do Que é adolescente. insuficiente para todos, né? Isso. E aquelas comarcas mais distantes, né, que são até distantes dessas principais, né? Como é que ficam? As pessoas que fazem a clínica geral, ou seja, tudo, né? Não tem essa sensibilidade, você viu como era importante, né? Isso. Ô, professora, outra coisa que dificulta também é a destituição do poder familiar. Aí eu vi tanto nas discussões, quanto em outras coisas que eu li, que é demora para a inclusão da família e tal. Às vezes não sabem onde tá pai, fica chamando, notificando, isso também demora. Tem outros aspectos também que faziam a demora, assim, do processo. Além da vara, então. Que é outra coisa, né? Então, veja, por isso que eu estou te dizendo, é bom você dar um recorte, porque isso já é um outro processo, entendeu? É uma outra pesquisa. O que seria uma outra pesquisa? A destituição do poder familiar? Todo esse processo da destituição, entende? A lei diz o quê? Como é que é feito esse processo? O quanto demora? Por que as crianças ficam nas instituições? E enquanto o pessoal tiver, né? Se bem que agora tem um prazo, né? Tem um prazo para isso. Isso. É um ano. Então não caberia falar sobre o poder sobre a destituição dentro do meu TCC? Não, eu acho que pode dar assim um tópico, né? Mas não focar isso, entendeu? Não, sim, claro. Certo, vamos lá. Assim como o próprio texto constitucional declara, este é um direito prioritário à criança e ao adolescente e a garantia deste direito é fundamental para o desenvolvimento e a proteção dos menores. Sendo assim, vírgula, este trabalho tem por objetivo geral. Estão vendo? Vocês estão percebendo, Juliana, e quem mais estiver aí, eu não sei se... Deixa eu ver quantas pessoas. Dirley, ótimo que vocês estejam aí para ouvir isso, que também tem a ver com a escrita de qualquer trabalho acadêmico, certo? Essa importância de fazer essas conexões. Olha aqui, ó. Ingrid escreveu essa parte contextualizando. Quando vocês forem fazer o de vocês têm que fazer isso, tá? Aí, ó, colocando essa conexão diante do contexto, levante-se o problema. São conectores, inclusive naquele livro que tem em PDF. Eu acho que nas mensagens lá de cima, né? Não sei se vocês salvaram isso no seu computador. Tem um livro em PDF que é de Maria Marli Oliveira, que ela coloca exatamente como fazer relatórios, projetos, monografias, dissertações, teses. Tem um capítulo que fala, que dá sugestões desses conectores. É uma coisa muito interessante, porque dá sugestões de como você melhorar a sua redação do trabalho, certo? Esse é um dos conectores, ó, diante do contexto, sendo assim, e assim por diante, tá? Então, sempre fazendo essas conexões entre os parágrafos, ó. Ela colocou aqui o problema da pesquisa, tá vendo que o problema é em forma de pergunta, tá vendo aí? Ela só precisa melhorar, especificar, definir isso aqui, que ela não definiu, certo? Viu, Ingrid? Ok? Certo, professora, já está definido, só vou alterar. Tá certo. Então, e aí ela vem com a questão dos objetivos, né? Sendo assim, este trabalho tem por objetivo geral analisar as modificações que a nova lei provocou na garantia da celeridade do processo de adoção, na inserção da criança e do adolescente. Olha lá, na família natural ou na inclusão, você está trabalhando com as duas coisas aqui, né? Olha lá. As três, professora, veja que problema.
Pois é. Na família natural ou extensa, é isso mesmo. É na família de origem, né? O pai, a mãe, na extensa, os avós e tal, e na adotiva, né? Na família substitutiva. Poxa vida, boa sorte. Misericórdia. Não, eu já especifiquei isso aí, professora. Quanto aos objetivos específicos, foram delimitados os seguintes, ó. Estão percebendo, Dirley e o Tavan, isso vai ajudando vocês a esclarecerem aí como vocês vão fazer o trabalho de vocês. E tem que ser um tema assim, extremamente delimitado, bem definido. Refletir sobre a aplicação do direito, a convivência familiar e comunitária, demonstrar os aspectos do texto legal que promovia a morosidade, né? Identificar, demonstrar os aspectos que promoviam a morosidade, é isso? Hein, Ingrid? Isso. Na lei anterior. Isso. Identificar os efeitos causados. Efeitos de quê? Que efeitos? Vou precisar olhar isso aí também. E não é só isso, veja, se for na celeridade, eu acho que se você fizer isso, esse teu objetivo específico está contemplado no geral. É uma redundância, só que está em outras palavras, certo? Certo. Os efeitos na celeridade. Os efeitos de quê? Porque você quer ver isso, os efeitos dessa lei, da aplicação dessa lei. Mas os efeitos onde? Que eu acho que deve ser na celeridade, não é isso? Isso. Então, você está contemplado aqui, não é um objetivo específico, ele está dentro do geral, tá? Certo, ok. Vou botar de vermelho isso aqui para você pensar. A justificativa, não é? Eu vou ler isso depois, tá? Mas você frisou na justificativa a importância de se fazer uma pesquisa com esse tema, Ingrid. Eu espero que sim. A ideia é essa, professora. Eu não sei se eu me expressei da forma correta. Mas a ideia foi essa. Eu estou vendo aqui, você dá um apanhado geral da questão da lei, da adoção, não é? Mas eu acho que você não botou, não. Você pode Misericórdia. Escrevi tanto. Vou colocar certo. Aqui, ó. Relevância do seu trabalho. Como é que tu queres convencer o leitor que seu trabalho é importante, que tem uma aplicabilidade? Eu vou colocar isso entre linhas, né, professora? Não de cara, né? Tipo, a relevância do trabalho, não, eu vou colocar isso entre linhas, né? A relevância do trabalho está em... Outra coisa, professora, que eu queria lhe perguntar. Eu fiquei em dúvida. A justificativa, ela vem como um tópico dentro da introdução ou ela vem assim mesmo contextualizada como tá? Porque eu não sabia fazer muita referência dos meus objetivos para a justificativa. Aí eu não sei se tá bom assim ou se precisa de um tópico. Espera aí que eu estou vendo um negócio aqui que no começo... A importância da inclusão feminina. Talvez você pode pegar esse gancho aqui, ó, para colocar a relevância. Que aqui certo. Fala um pouco disso, né? Ótimo. Veja, você pode colocar um tópico aí. Você pode, certo? Você pode. Entendeu? Ok. Como você pode também colocar um tópico para cada elemento desse da introdução. Para os objetivos, né? Para o problema, para a justificativa, tá? E aí, né? Certo? 1, 2, 3. Se enumerar aqui, vai ter que colocar 1.1, 1.2, tá? Pronto, é isso, viu? Não, professora, desculpa. Eu não entendi bem essa questão do tópico. Seria cada parágrafo não? Só, por exemplo, não. O contexto, né? Os objetivos, a justificativa, não é isso? Ok. A senhora pode voltar lá na frente, na minha capa, só para tirar um print, por favor? Aqui?
Não, eu vou te devolver isso. Ah, vai? Então tá ótimo. Agorinha eu vou salvar de novo na minha pasta aqui, tá? E vou Professora, sobre esse tema, eu acho que eu já conversei com a senhora, eu não sei como modificar mais ele. O que é que a senhora acha que eu deveria, assim, colocar? De que forma, assim? O que eu quero, a análise entre a lei tal e a tal? Porque, assim, eu vou falar sobre... Qual é o cerne do seu trabalho? Não é questão da celeridade em função da modificação? Isso. Onde é que está a celeridade aqui? Entendeu? Entendi. Ok. Pense nisso. Que aqui só tem o quê? Direito à convivência familiar e comunitária. Modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não diz o que é que você quer. Tá bom. Você percebe? Eu vou tentar... Percebo isso. Certo? Eu vou pensar no tema e mando para a senhora, viu? Depois eu vou lhe aperrear. Não, pode me aperrear à vontade. Eu estou aqui para... Tá bom. Vocês entenderam? Vocês obrigada, viu? De nada. Deu para entender, pessoal? Deu, professora. Norteou bastante na questão da estrutura da introdução. Não é? Vocês precisam colocar aquela parte inicial, não precisa ser tão grande como a de Ígride, mas para fazer dois não, é muito pouco, mas uns 3 ou 4 parágrafos, 3 parágrafos, para contextualizar a temática de vocês, tá? Deixa eu só anotar aqui para não me esquecer, para devolver por e-mail os trabalhos comentados. Certo? Pronto. Vamos lá. Quem é agora? Ana Carolina, né? Diz aí, Ana, o que é que você tem pensado? Boa noite, professora. Boa noite. Eu enviei para a senhora no e-mail. Sim, vamos a minha introdução. Deixa eu ir lá. Hoje à tarde eu já mudei algumas coisas. Agora eu estou começando a fazer o sumário que eu não tinha feito. Uhum. Deixa eu só localizar aqui, tá? Pronto, achei. Que é bom trabalhar em cima do que você fez, não é? Aham. Deixa eu só acessar ele aqui. Só um minutinho, tá? Pronto, vou compartilhar. Estão vendo aí? Tá dando para ver? Eu tô, professora. Sim. Ó, é a mesma coisa, viu, Ana? O nome, né? Aqui vai colocar o curso, né, Ana? Aham, eu tô editando aqui também. Certo? O tema, o título, né, que você não definiu ainda, aqui não se coloca assim, viu? Certo. Ok? Aqui é a capa, né? A folha de rosto. Aham. Isso aqui tem que ser revisto. É porque, no caso, é o projeto, né? Não é o projeto, não é apresentado, vai dizer meu nome, né? O período, a disciplina, tem que colocar isso, né? Disciplina e como requisito da P2, tá? Certo? E aí vai ser sobre o que mesmo? Serial killer?
Sobre os argumentos usados, eu vou analisar 4 casos para identificar os argumentos mais usados da defensoria e acusação. Olha, sempre, para todo mundo aí me escutar, sempre que vocês utilizarem uma palavra estrangeira, olha o que é que se faz. Itálico, viu, gente? Certo? Ah, certo. Eu não vou fazer isso, que vai perder tempo, mas tem uma forma de fazer que onde tiver a palavra, ela modifica, certo? Aqui por cima, assim, inserir palavras. Eu tinha até te perguntado sobre isso uma vez, Emily, porque eu tava lendo uns trabalhos, assim, e aí tinha uns termos que eram estrangeiros, que eu via em itálico, mas também tinha outras palavras também, que eram brasileiras, em português, realmente, mas que estavam, assim, em itálico. E eu pensei, eu tava vendo que existia como se fosse uma aleatoriedade, sabe, na escolha de colocar, não, eu fiquei confuso. Mas em itálico é só a palavra estrangeira. Minha gente, a gente tem que seguir as regras da ABNT, tá certo? O que a gente pode, por exemplo, num texto, colocar o que o autor está falando, né? Mas você pode, por exemplo, colocar um trecho desse texto em negrito e dizer grifo nosso, certo? Aí você pode colocar em negrito, mas em itálico, não. Itálico são palavras estrangeiras, tá certo? Pode ver isso na regra da ABNT. E aí eu estou batendo nas regras, gente, da ABNT, por quê? Porque vocês vão para o nono período. E o TCC é todo em cima disso, gente. Né? O pessoal pega em cima disso, tá? Vamos lá? Então, você colocou aqui uma contextualização, pelo visto, né? O presente artigo tem como base um estudo de análise de casos referente a craseado. Sim, eu mudei algumas palavras, eu mudei algumas coisas daí do início, mas foi besteira. Ah, tu já mudou isso aqui? Eu acrescentei mais um pouco. Tu tem que mandar esse outro para mim, né? Ah, certo. Mas eu já vou mandar corrigido, então. Já manda com a correção certa. Veja a capa, como é que faz. Aqui que eu mandei o modelo de capa e folha de rosto. Tá lá, certo? No WhatsApp, tá? Aí, o presente artigo tem como onde busca. Cuidado com essas expressões. Já que você mudou, né? Eu acho que você não botou onde busca. Busca-se a verificação. Esse onde usa no lugar mesmo, gente. Tenta evitar isso. Em que, entendeu? Para substituir. Em que, certo. Olha o outro onde aqui. Evita também, gente, repetição de palavras. Eu vou botar de vermelho, tá? Ok. Eu tenho percebido que o pessoal tem repetido muitas palavras, não só no mesmo texto, aliás, no mesmo parágrafo, como também em parágrafos diferentes, mas a mesma palavra, certo? Cadê? Quando se coloca... veja, quando se coloca isso que você colocou aqui, vou iluminar, certo? Marcar isso aqui, Para isso, né, há diversos estudos. Quando fala em estudos, você com certeza vai ter que colocar fonte. Alguma fonte aí com o nome do autor, né? E o ano. Compreende? Certo, professora. Quando a gente coloca diversos estudos, sim, mas quem... Os estudos... Aí eu coloco o nome dos autores que... alguns deles, 1 ou 2, você coloca e o ano. Ok. E aí o leitor vai lá e vê, né, se quiser se aprofundar. Né? Porque você está dizendo diversos estudos, há diversos estudos para facilitar a identificação do perfil psicopático, né? Assim como os seus modus operandi, né? E fatores da infância. Veja, isso é importante. Então, quem são essas pessoas que descobriram essas coisas tão importantes? Tem que colocar pelo menos mais 2 pessoas, uma, sei lá que seja, né? E coloca lá atrás na referência, tá?
muito bem aqui, tá? Você fez, não é 9, é 10, certo? Eu estou aprendendo ainda. Fiquei movendo para cá. Muito bem também pelo fato de ter suprimido. Quando a gente suprime, faz isso aqui, coloca reticências entre colchetes, ou entre parênteses mesmo, geralmente é colchete. E como ele está destacado, não precisa disso, das aspas, tá, gente? Aqui dentro, não. Aliás, nesse formato, não. Não se coloca isso, né? E vai colocar a referência aqui, ok? Agora, está faltando uma coisa nessa referência, que é isso, ó. A página, tá? Eu vou colocar aqui. Certo, que eu coloco no final, né? Porque você colocou uma citação direta. Quando se coloca a citação direta, quer seja dessa forma, certo? Com mais de 3 linhas, quer seja aqui dentro. Se for igual, citação direta, tem que colocar a página. E outra coisa, eu acho que o recuo está maior do que... tem que colocar o recuo de 4. Ok? Um detalhe mínimo, mas que faz a diferença depois. Além disso, né? Além disso, visto que não há dispositivos suficientes adequados para o direcionamento e julgamento de casos deste tipo, e tampouco existe o consenso sobre a punição adequada que esteja também de acordo com a natureza doentia do acusado, faz-se necessária uma análise comparativa a respeito dos casos já julgados e processados no Brasil. Aí, diante do exposto, utilizando-se de base. Tá vendo? Vocês que estão assistindo aí, faz-se necessário, utilizando-se, é sempre no impessoal, não é? Utilizamos bases de estudos para comparação e coisa e tal, tá? Se preocupem com isso também. Diante do exposto, utilizando as bases de estudo e comparação de casos concretos julgados e devidamente processados no âmbito jurídico brasileiro, o presente problema busca responder com base em análise, vírgula, quais os argumentos mais utilizados pela defesa e acusação nos júris referentes a indivíduos que cometeram 3 ou mais homicídios em determinado espaço de tempo. Que espaço de tempo? No curto espaço de tempo é? Sim, no curto. Então tem que ir, porque em determinado espaço de tempo... Ou em pausa, ele dá pausas também. Hein? Sim, em curto espaço de tempo. Eu acho que seria bom colocar, né? Em um curto espaço de tempo, né? Não é isso que também caracteriza? Sim, sim. Eu quis colocar aí o conceito, um pequeno conceito. Em um curto espaço de tempo, seguindo procedimento criminoso parecido ou idêntico. Então, é o seu problema isso, né? Quais os argumentos, não é isso? Sim, mais utilizados. Uhum. Já que não temos uma tipificação em lei. Daí eu queria começar a falar sobre uns tópicos, eu iria iniciar falando alguns conceitos, falando sobre o modus operandi, e também gostaria de falar sobre a falta de tipificação, né? Seria entre um dos tópicos. E nessa falta de tipificação, eu iria falar sobre 2 projetos de lei que já teve no Brasil, mas os 2 estão arquivados. Mas isso na fundamentação teórica, não é, Ana? Na verdade, eu não sei ainda, professora. Na fundamentação teórica. Veja, você está fundamentando o seu tema. Ok. Certo? Eu fiquei muito em dúvida em relação a esses objetivos aí. O geral, o específico. O geral... Daí eu nem preenchi, foi só até aí. O geral, você precisa tirar daqui, né? Da pergunta. Da pergunta. Então, é o quê? Analisar os argumentos mais utilizados, né?
os argumentos de defesa e de acusação, não é? Certo. Eu falo aí também, júris, é a questão... relacionados a pessoas consideradas psicopatas, né? Ok. Seria o caso de falar aí também a questão que eu iria analisar 4 casos para fazer a comparação dos 4. Sim, onde você vai colocar isso? Na metodologia. Ok. É lá na metodologia, na amostra. Você vai dizer qual é a amostra. Então, são casos que já ocorreram, não é isso? Não é? Sim, sim. Porque alguns vão para o manicômio e outros ficam como preso comum. Uhum. Pronto. Então, você teria que fazer isso, tá? Deixa eu salvar isso e para lhe devolver também, né? Ok, obrigada, professora. De nada. Deixa eu ver. Juliana. E aí, tem pensado em que, Juliana? Fazer o projeto. Eu acho que só vai dar tempo de Juliana, Gracileide e Cíntia. A gente pode deixar vocês para amanhã, né? Tem condições de ser amanhã? Professora, amanhã eu trabalho. Poderia ser no sábado de manhã? Pode ser. Eu não quero encher muito sábado, porque 2h da tarde eu tenho que dar aula, certo? Ô, professora, amanhã eu também trabalho. Agora eu posso tentar trocar com alguém do sábado. Será que alguém não pode ficar amanhã e eu ficar no sábado? Eu vou ver. João tá aí ainda, Túlio, Fernando, Dirley tá aí, que eu vi. Dirley. A senhora vai ficar até que horas amanhã? Veja, eu pretendo ficar pelo menos até, no máximo, estourando meio-dia, 11h30, meio-dia. Na sexta? É pela manhã também, não, amanhã não, sábado. Ah, sim, amanhã. Amanhã eu tinha marcado de 15 às 18, mas eu posso extrapolar. Pronto, eu largo às 18. Aí se eu puder ser nesse horário, tudo bem. Porque amanhã eu não dou aula não, de noite. Certo? Então eu posso ficar amanhã às 18? Pode. Deixa eu colocar teu nome, Cíntia, né? Isso. Gracileide. Oi, professora. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer? É porque já são 8h25, não é? O pessoal tem apresentações hoje e eu estou preocupada com isso. Tem Juliana e Gracileide ainda. Professora, se quiser amanhã, a partir das 6, depois de Cíntia, eu posso também. Não posso de tarde porque trabalho também. Certo. Então, deixa eu colocar aqui, Juliana. E Gracileide, tu pode, Gracileide? Amanhã não. Não, amanhã de noite. Eu só largo às 19. Às 19? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Talvez a gente chegue até mais do que isso, viu? Pela quantidade de gente que tem aqui, ó. Tem Ana Carla, Cecília, Iltavan, Ana Carla, Cecília, Iltavan, Christian, Eduardo, Nilbert, Gustavo Balbino, Cíntia. Tem 9 pessoas. Agora amanhã a gente tem aula de penal. Eu vou te colocar por último, certo? Certo. Se não der, eu te coloco no sábado. Tá, joia, professora. Okay? Porque eu estou preocupada com a hora. Vocês vejam que não é uma coisa muito rápida, não. Porque a gente tem que começar a fazer reflexões. Certo? Tá certo, professora. É bom que eu aproveite para adiantar alguma coisa da introdução, já com essas instruções que a senhora passou para outras pessoas. Pronto. Eu acho que é bom vocês ouvirem também, olharem os trabalhos de outras pessoas. Já fiz algumas anotações aqui também. Oi? Já fiz algumas anotações aqui, já se orientando o pessoal. Pronto. Já vai me ajudar também. Exatamente. Certo? Ok, pessoal. Então, a gente fica por aqui. Isso vai ser gravado. Depois eu coloco lá o link, lá como eu sempre faço, tá? Só não colocar hoje, coloco outro dia, mas eu sempre deixo lá.
E, enfim, falta colocar Gustavo Patriota, né? Depois, diga a ele que depois ele fala comigo. Viu? Eduardo não está mais aí não, né? Eu acho. Eu acho que não. Eu posso avisar ele, professora. Tá bom. Edu tá não. Então é isso, gente. A gente se encontra amanhã de tarde e para quem eu marquei para o sábado de manhã, né? A gente se encontra no sábado, tá? Ok? Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Muito obrigado, viu? Obrigada, professora. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, Ana. Tchau. Tchau.